Então, pessoal, dando continuidade à semana temática do nosso grupo, o Brazilian Research in Auto Industry, BRAIN, nós vamos continuar conversando com o Lucas Lemos Walmhoff, que é doutorando em Sociologia, graduado em Ciências Sociais pela UFRJ, mestre em Sociologia, e atualmente iniciando o doutorado, né, pelo mesmo programa, o PPGSA. O Lucas recentemente defendeu uma dissertação de mestrado, bastante elogiada, inclusive, chamado Enraizamento Sociopolítico da Decisão de Investimento Locacional, a opção da Nissan por Resende, né? Orientada pelo professor, vou dizer orientada pelos professores, né? Pelos professores Rodrigo Santos e o Zé Ricardo Ramalho, professores do programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia da UFRJ. E o Lucas é um dos herdeiros aí do legado do professor Zé Ricardo em estudar o sul fluminense e a produção automotiva, né? A dissertação dele versa sobre o caso da Nissan, a Nissan Renault, e a gente está falando de uma aliança, né, a Nissan Renault Mitsubishi, mas nesse caso uma planta da Nissan que se instalou em 2014 no município de Resende, que fica no Vale do Paraíba Fluminense, e outras terminologias existem como Sul Fluminense. O Sul Fluminense é a região automotiva do estado do Rio de Janeiro, concentra 5 plantas, além da Nissan, a Volkswagen, a Stellantis, a Jaguar Land Rover e a Hyundai. Então, são plantas que produzem uma diversidade de produtos, indo de equipamentos pesados a caminhões e ônibus e passando por automóveis de luxo e automóveis, digamos, de segmento mais popular. Então, o Lucas, ele gentilmente aceitou falar um pouco aí do seu trabalho de dissertação, né? E também, né, Lucas, falar um pouco das suas expectativas para o doutorado, sobre como vai dar continuidade ao tema, né? Ou vai mudar de tema ou de objeto. Então, você poderia falar um pouco disso também. E aí eu queria começar te pedindo para se apresentar, completando alguma coisa que eu acabei não falando nessa breve introdução. Bem-vindo, Lucas. Obrigado, professor Rafael. Agradecer a todo mundo que esteja assistindo aí, que acompanha o canal do Brain também no podcast que a gente tem no Spotify, no nosso site. É uma honra estar aqui compartilhando com vocês os resultados da minha pesquisa, aqui numa pegada um pouco diferente da conversa que eu vou ter no podcast, né? Com o professor Rafael, que citou os meus orientadores, mas eu também incluo como co-orientador aí de peso. E acho que sou herdeiro também da pesquisa dele e dos outros professores que ele citou, né? O professor Rodrigo Salles Pereira dos Santos e o professor Zé Ricardo Ramalho. Acho que você cobriu bem, Rafael. Acho que minha trajetória é essa. Eu sou bacharel em Ciências Sociais pelo IFIX, UFRJ, né? Formado em 2018. Ingressei imediatamente no mestrado em 2019 e defendi ele agora em 2021, né? São 2 anos, mas a defesa acaba ficando sempre no 3º ano. E agora ingressei também, dando continuidade a essa agenda de pesquisas, na sociologia, mas também com ênfase em antropologia, né, no PPGSA, no doutorado. E estou aqui para a gente discutir um pouquinho, né, Rafael? Aí fica contigo aí, vamos lá, vamos conversar. Beleza. A nossa agenda de pesquisa, ela é uma agenda herdeira aí da sociologia do trabalho e que nos anos 2000, no início dos anos 2000, exatamente no momento em que eu comecei a me envolver mais com o tema do Sul Fluminense, era uma sociologia do trabalho, mas também dialogando com a análise do desenvolvimento regional, né? Então, a nossa leitura sempre foi pensar também além da fábrica, né? Além de olhar as organizações, a organização da produção, as relações de trabalho, o movimento sindical dentro das plantas, também procurar dimensionar os impactos e as relações também com o território, né? Poder público, movimentos sociais e etc.
A tua dissertação, ela, embora não fale diretamente, por exemplo, dos movimentos sociais, tem uma dissertação que passa muito pela relação com o poder público, né? E muito provavelmente é um trabalho que consegue reunir todas essas tradições que a gente está reunindo, a sociologia do trabalho, uma sociologia do desenvolvimento, uma sociologia do desenvolvimento regional, embora não exista essa definição, né? Assim, uma sociologia do desenvolvimento, uma sociologia econômica, e aí você está tentando, e consegue muito bem, no excelente trabalho, reunir e colocar em diálogo essas correntes. E eu, lendo a tua dissertação, gostei bastante do que você chama de uma sociologia da decisão de investimentos, né? Ou decisão de investimento. Queria que você começasse, Lucas, por favor, falando um pouco do que seria essa sociologia da decisão de investimento, que é algo bastante original e novo aí, com quem você está dialogando nessa nova pelo menos para a gente, né, perspectiva aí de enquadramento de análise sociológica. Beleza. Eu acho que você já deu uma pista aí, né? Quem olha, quem acompanhou minha trajetória, né? Você como tendo sido professor também, né? E conhecendo, fazendo parte dos núcleos de pesquisa que nós compartilhamos, né? Sabe como é que a minha pesquisa se insere nesse meio, né? E tenta buscar essas contribuições. Eu não acho que, assim, o título ficou um pouco até ousado e tal, provocativo talvez, mas, se eu não me engano, foi até acatando alguma orientação do meu orientador, Rodrigo, para botar nesses termos. Não acho que é exatamente uma sociologia da decisão locacional, mas eu acredito que foi uma dissertação muito mais voltada para uma sociologia econômica do investimento, né? Mas que leva muito a sério a discussão de desenvolvimento econômico, leva a sério o fator trabalho, leva a sério tudo, afirma, mas leva muito a sério também todos os outros fatores que compõem, né? Que povoam a região, como você destacou, né? E eu acabei dando mais ênfase ao setor público, né? Aos governos do estado, município, né? Mas também ao governo federal, que foram os que mais saltaram à vista, né? Eu estou dialogando, Rafael, mais extensamente aí, e você viu esse começo da trajetória, né? Assim, eu queria achar um arcabouço teórico da sociologia econômica, assim, que não fosse tão geral, que eu não tivesse que recorrer aos livros textos e às referências clássicas nacionais e internacionais que reafirmam que a faceta política, tudo isso é meio que, vamos dizer assim, a gente já sabe, né? Chamar atenção para as redes sociais, para as instituições. Beleza, eu estava mais preocupado com o arcabouço teórico que me permitisse uma pesquisa mais quadrada, no sentido de assim, uma pesquisa mais testável, mais verificável, né? E aí foi que eu encontrei, né? Felizmente, talvez você lembre desse momento, né? Eu cheguei a te mostrar essa literatura lá ainda em 2019, que é dessa socióloga, né, eslovena chamada Nina Bandelli. E é muito curioso, porque por que eu uso ela, né? Ela faz uma sociologia econômica também, né? Escreve a partir dessa sub-área, mas ela foca num tipo de investimento específico, né? E eu estou acionando ela porque ela ajuda a responder sobre o tipo de investimento, que é o caso também do tipo de investimento que a Nissan realizou aqui em Resende, né? Então, por mais que ela não discuta a indústria automotiva, os trabalhos delas quantitativos, né, não especificam setor econômico, ela está pegando os agregados fluxos de investimento entre países, a unidade dela é muito mais os países entre si, né? Mas eu acho que ela conseguiu dar uma contribuição legal na medida em que ela operacionalizava, né, essas variáveis que a gente ajuda que constituem a faceta, o imbricamento, né, o enraizamento social, político-cultural da ação econômica. Então eu tive esse desafio aí, né, de buscar um referencial que, ok, está enraizado, mas como esse debate meio que é um pouco mais recente no Brasil, mas a gente tem estudado na sub-área, ver que, tá bom, o que é para além do enraizamento, sabe? Ah, vários tipos de enraizamento. Tá bom, mas, entendeu? Essas inovações teóricas, metodológicas para fazer pesquisas mais dinâmicas, né? Eu estava bastante preocupado com isso e eu acho que vestiu bem, sabe? Particularmente eu gosto bastante dos trabalhos dela, eles são quantitativos e qualitativos também, né? A parte qualitativa também me ajudou, porque a minha pesquisa foi mais qualitativa, né? Eu não tenho
Como faço respondendo às suas metodológicas, né? Por mais que eu quisesse entender por que Resende foi escolhida, o que aumentou as chances dela, não tem como ser uma pesquisa probabilística, estatística de estimar chance, mas essa estimativa foi feita qualitativamente, né? Eu tento argumentar que as evidências que eu trago sustentam que a decisão foi feita também, claro, toda a parte econômica que motiva, né, a empresa, mas sempre chamando atenção o papel de todos os agentes e instituições envolvidas que não afirma, ou que nem sempre motivados prioritariamente por questões econômicas, né? Essa, como eu digo, enfatizo o tempo todo, né, condições necessárias, mas não suficientes. Então, acho que era meio esse o jogo, né? Esse foi um desafio. Fora isso, teve a questão de integrar as redes globais de produção, né? Que é como eu tinha esse arcabouço que era um pouco mais genérico, né? Quer dizer, para tratar uma sociologia econômica dos investimentos, né? Mas a decisão de investimento para fazer essa suposta, como você falou, né? Sociologia da decisão de investimento também tinha que levar muito a sério a firma. E a natureza desse tipo de firma, né? Porque as firmas variam muito, tal como países ou pessoas, né? Também são as firmas, as organizações. No caso, está tratando de uma corporação transnacional, né? Ou seja, tem que prestar atenção na escala dela, na trajetória dela, na origem institucional dela, como é o modus operandi, como se espalha a rede, como funciona a cadeia automotiva, enfim. Então, meio que foi esse mix de juntar tanto uma preocupação socioeconômica, né, da sub-área de sociologia econômica, mas também abraçando sociologia de desenvolvimento, que você, professor Zé Ricardo, professor Rodrigo e outros já vinham desenvolvendo nos últimos 15, 20 anos, 25 anos. Também faço menção ao trabalho, sociologia do trabalho, apesar de não usar tanto, né, acho que não deu tempo de explorar cada detalhe como eu queria, não é? Ter na dissertação, na defesa, eu tive que me defender com o professor Zé Ricardo, não é que o trabalho não é importante, é que tinha tanta coisa para falar que eu não consegui dar conta. Talvez com artigos agora eu consiga analisar cada fator mais pormenorizadamente, né? E dar a devida atenção que eles merecem na composição dessa história. Então é isso, eu acho que a sociologia da decisão de investimento é isso, prestar atenção no ator, né, no agente principal, no caso a firma, mas ver como é que ela não está no vácuo, está mediada por toda essa correlação de forças, nessa barganha de poder, como eu chamo, né, que envolve o Estado, sociedade civil, as instituições que já estão em vigor ou que vão ser aprovadas durante o curso do caso, né, como eu discuto na dissertação. Acho que é por aí, Rafael. Ô, Lucas, muito provavelmente alunos e outras pessoas não tão íntimas, seja da sociologia e mais especificamente da sociologia econômica, vão assistir em algum momento, assim espero, né? Essa tua apresentação que está registrada aí já como uma memória do Brain, né? Mas muita gente também não entende ainda o que é enraizamento, alguns desses conceitos que são chaves, né? A gente sabe Polanyi, né, e outros autores da sociologia econômica, com os quais a gente tem mais intimidade, já vem trabalhando com isso. Só para ficar um pouco mais claro, explica para a gente como você entende o enraizamento e como você está pensando o enraizamento da firma nesse território que você está estudando aí, para ilustrar um pouco mais para o pessoal. Beleza, então acho que a metáfora do enraizamento ela é até usada no dia a dia, se a gente parar a pensar, né, Rafael? As pessoas, talvez na língua inglesa, né, você vê podcast, vídeo, documentário, as pessoas usam embedded, né, o conceito de embeddedness, até no sentido mais corriqueiro, né, do termo. Então, para quem porventura esteja ouvindo a gente conversar aqui para tentar mastigar um pouco esse conceito, pensa na metáfora da raiz, sabe, ou da imersão. Aqui o que a gente está querendo discutir é como as coisas se conectam, né? E combater uma ideia de atomística, ou uma ideia de que as relações sociais estão separadas em caixinhas, né? Esse é um eterno debate em ciências sociais, de tentar estimar o peso de cada coisa, um problema de causalidade, né? De ordem dos fatores, e se importa no resultado final ou não. Eu leio mais ou menos nesse sentido. Mas, ao fim e ao cabo, tentando trazer assim agora, não é um conceito fácil. Eu acho que ele é constantemente reavaliado, né? A literatura continua debatendo ele. Ele tem uma origem mais antropológica, né, com Polanyi,
tem o debate dos substantivistas, né, que vale muito a pena ler, mas eu estou pegando muito mais a minha formação, super recente agora, né, dos anos de graduação e de pós-graduação agora, né, na sociologia econômica, quando esse conceito adota uma especificidade maior. Ela pode servir para qualquer, penso eu, né? Penso eu agora, pensando aqui agora, para qualquer área, mas para a parte econômica que a gente está discutindo, como é que eu posso dizer? As decisões dos atores, agentes, eu estou pensando muito mais no foco da ação econômica aqui, né? Que é mais o problema da minha dissertação. Elas têm motivações que dizem respeito a várias esferas da vida. E quando a gente pensa numa firma, a gente vai pensar naturalmente que o objetivo dela é lucrar, ela ter rentabilidade, ela tem que disputar market share e tal. E isso é verdade. Claro, mas isso né, sempre lembrando que a gente está num sistema específico. Para pensar do ponto de vista da história econômica, da antropologia econômica, isso é particular, isso não é universal. Então, eu sempre gosto, eu que sou fascinado por história econômica e antropologia econômica, gosto bastante. A gente toma tanto como dado capitalismo, não é dado, né? Mas falando uma corporação transnacional como a Nissan, né, e a sua ação econômica da sua decisão de investir, o enraizamento significa isso, né, que essa decisão ela vai estar constrangida, mediada, né, regulada o tempo inteiro por forças outras que vão se complementar, né, e redirecionar, moldar. Eu acho que o verbo é moldar, né? A Bandelli usa muito shape, né, que é dar forma, né, moldar os resultados, outcomes, o output da ação econômica, né? Então, na sociologia econômica mais recente, né, eu parto mais ou menos dessa leitura e mais especificamente de que essa ação econômica está sempre enraizada, sempre é importante, porque aí vem uma disputa, a gente pode discutir aqui à vontade com os economistas também, né, de qual a ordem de prioridade das relações sociais, né, se as econômicas vêm primeiro ou não, sabe? Isso é um debate dos próprios cientistas sociais desde os clássicos, né? O Marx tem um grande argumento mostrando como é que a dimensão econômica pauta a política, né? E as classes e tal. E é verdade. Mas se retroalimenta, né? Acho que Marx sabia disso, nós sabemos disso também. Então, o sempre enraizado, aí é um pouco de uma aposta, né? Um pressuposto, eu coloco em termos de pressuposto mesmo, porque realmente é escolha teórico-metodológica, não tem como demonstrar, né, uma opção do seu arcabouço, né, de que a relação econômica, ou mais uma relação econômica tão específica como a decisão de investimento, ela é uma das relações econômicas possíveis, mas não importa, se você voltar na cadeia de organização do que é, de onde está essa relação no rol de possibilidade de ações humanas, ela é só mais uma das relações sociais, sabe? Por mais que seja não feita por uma pessoa, mas por uma organização, né? Então, o sempre enraizado, para mim, é importante para qualificar esse tipo de enraizamento, né? Especificamente com o que eu trato na pesquisa, é atentar para alguns fatores que eu já disse, né? Como as relações políticas afetam, como a cultura afeta, como as redes pessoais a nível de indivíduos, ou as redes entre as firmas, né? Como o professor Rafael ressaltou. Não só os indivíduos importam, mas a Nissan é parte de uma aliança, né? Mais especificamente na época, ela estava importante para o caso, em ampla conexão com a Renault. A Mitsubishi entra depois, e é importantíssimo, né? Ao fim e ao cabo, o que eu quero dizer é que todos esses fatores, como eu conto mais em detalhes, todos esses enraizamentos possíveis, né, de rede, das redes dos seus CEOs, dos seus executivos, mas a rede da firma, da cultura, ou seja, da origem institucional de onde que ela vem, e da política, né, como eles ajudam a explicar e a moldar a decisão e, na verdade, são essenciais, do meu ponto de vista, né, para entender por que foi Resende e não outra cidade. Né? Então, acho que é mais ou menos por aí, Rafael. Me alonguei um pouquinho. Ótimo. E a Nina Bandelli, que é uma autora muito, quer dizer, uma autora central aí na tua argumentação, na tua dissertação, como você mencionou, quais os desafios, né? Problemas de escala, do que ela está dizendo, né? A gente tem um grande desafio quando está fazendo uma sociologia econômica muito focada numa dimensão quase local, né, territorial, e existem
as extensas discussões, já clássicas discussões sobre a relação entre global e local, né? Então, como a gente pensa fenômenos globais numa dimensão, numa escala local, né? Esse é um ponto importante que possibilita que o que a gente faz possa ser comparado com outros fenômenos globais ocorrendo em outras escalas locais, né? Mas, ao mesmo tempo que é desafiador do ponto de vista positivo fazer esse tipo de exercício intelectual, a gente quase sempre tem que adaptar literaturas e discussões, como, por exemplo, variedade e capitalismo, como o professor Cristiano Monteiro vem brilhantemente investindo, fazendo, que é uma teoria, né, que está pensando em estados nacionais, né, em fenômenos muito mais amplos. Então, não é que seja um problema, mas é um desafio sempre para a gente adaptar grandes teorias a casos. Eu não sei se com a Bandelli isso acontece também pela forma como você está trabalhando, né? Então, eu queria que você falasse um pouco desses desafios que você enfrentou ao longo da construção da tua dissertação, e aí são desafios teóricos, né? E que, consequentemente, se revelam também analíticos, mas que exigem muito da tua concentração para poder trabalhar dentro de uma teoria muito mais ampla, casos muito específicos. Queria que você falasse um pouco disso, por favor. Beleza. É verdade. Eu vou pegar pelo final, que você falou uma coisa interessante, que é o global específico, né? Eu acho que facilitou, Rafael, porque também tem um grande quê de racionalização e de rotinização desse tipo de decisão de investimento, né? E como se trata de uma corporação transnacional, né, ela traz essa bagagem como argumento, né, de décadas a fim. Então não era novidade para a empresa, por mais que as pessoas que estivessem tocando aquele projeto, aquele processo decisório naquele momento, fosse a primeira ou a segunda vez deles, a empresa tem essa experiência pregressa, né? Mas, assim, teve dificuldades, porque como você bem disse, né? A gente está tratando de um fenômeno global, na verdade, constitui o que nós entendemos hoje em dia como global, né? Que são os IEDs, os investimentos estrangeiros diretos, né? Que são os fluxos de investimento que vêm de investidores ou empresas de um país para o outro. Então, esse próprio tipo de investimento constitui que nós hoje em dia, possibilita nós também podemos falar de uma globalização econômica, né? É profundamente associado, né? Desde a Segunda Guerra Mundial, especialmente dos anos 80 para cá. E particularmente com a Bandelli, o que foi difícil, assim, como também a questão da variedade de capitalismo, né? Ela trata a nível de Estado-nação. E eu estou tratando de uma empresa, mas eu estou tratando, não é só Brasil, né? Por mais que eu esteja na dissertação, o título da entrega, que eu estou preocupado mais com Resende, né? Eu tive que fazer essas escalas todas, né? Porque primeiro, para chegar em Resende, ela teve que chegar no Brasil, e dentro do Brasil, entre 27 unidades federativas, e dentro sabe, 5.500 municípios. Claro que, evidentemente, não sei estimar, mas uma boa parte dos municípios estão cortados de início, mas uma grande parte dos municípios da parte litorânea, pelo menos, né, maior parte de onde está a população brasileira, do nosso PIB, né, concentração no PIB, seriam candidatos em alguma medida, né? De novo, atentando para as características da indústria, ela tem uma mobilidade crescente, né? Então, eu acho que o primeiro desafio foi esse, né? Não só porque ela não trata de um setor específico, como ela está entre fluxos entre nações. Mas eu acho que ela dá várias pistas, porque ela também trabalha o local. Uma outra diferença, eu vou chegar lá. Uma outra diferença é que ela fala assim, o tipo de investimento que ela está tratando, quer dizer, é IAD, mas eles são mais voltados para os tipos de IAD específicos que são de aquisição de firmas já existentes, porque ela está discutindo o caso dos países do leste europeu pós-socialismo real. Então, ali realmente é tanto um experimento natural, né, de vários países. A pergunta dela é por que entre vários países ficam em condições socioeconômicas, indicadores socioeconômicos parecidos, alguns saíram vencedores e perdedores, né, e outros perdedores. E como isso também gera disputas, porque é como se fosse algum grau de privatização, sabe, de aquisição acionária de empresas já existentes, estatais, que existiam nos países, ex-países soviéticos, né, ou de repúblicas socialistas, né.
O meu caso aqui é de um investimento feito inteiro do zero por uma empresa. Então, tem uma literatura que chama isso de investimento greenfield. Aí não, né, destaco isso para não confundir com a discussão de greenfield também, que é super caro. Nosso grupo também, o professor João Dulce, trabalha mais, né? Qualificar o tipo de greenfield que está trabalhando, ou brownfield. Enfim, tem escolhas possíveis. Eu não entrei nessa vereda para discutir, mas essa foi outra diferença. Uma outra dificuldade, desafio assim também para adaptar é porque, de novo, pela escala que ela adota nas pesquisas e como essas hipóteses mais específicas dela que eu tentei adaptar são dos artigos quantitativos, às vezes não dava conta. Então, por exemplo, quando ela fala de alianças políticas entre agentes, ela está falando de alianças políticas entre governos e Estados-nação, ou seja, as maiores instâncias governamentais de cada Estado-nação. Eu apresento um exemplo disso que é a aliança, o que eu chamo de aliança, né? Uma proximidade do Brasil e dos países do Mercosul com o México, né? E essa aliança, como eu mostro, facilitou para que a Nissan conseguisse importar seus veículos, né? Sem serem sobretaxados, porque o Brasil fez escolhas, né? E o Mercosul escolhe parceiros por afinidades ideológicas e políticas, sabe? E isso molda decisões das empresas consequentemente, né? Esse era o jogo. Mas, como eu falei no começo dessa resposta, eu estou brincando também com as análises à escala não só a nível nacional, né? Eu também precisei discutir, por exemplo, alianças a nível estadual e dentro de governos também, né? Entre governo é dentro de governos. Então, eu desci ao nível, por exemplo, da política palaciana, né? Para discutir a LERJ. Como é que você tem que ter uma maioria parlamentar, no caso foi necessário, né? Para aprovar os incentivos, né? Que alguém poderia dizer e parar nós falar, ela foi para o Rio de Janeiro, os incentivos eram bons, mas como argumento, os incentivos não caem do céu. E como o professor João Dulce também argumenta, os incentivos se nivelam. Então você tem que olhar as outras, onde elas diferem para encontrar, as localidades, né, os municípios, os estados se diferem para se tornarem mais atrativos ou não. Então, Rafael, acho que foram algumas das dificuldades aí que eu consegui lembrar aqui agora de cabeça para tratar, né? Acho que é por aí. Redes, por exemplo, ela também usa, mas ela usa rede no sentido mais interpessoal, né? No sentido do face a face, as relações, pensando no granovetter e tal. E por mais que seja importantíssima, esses são, acho que os achados mais legais da minha pesquisa, né? Quando eu falo do GOS, né? Carlos Ghosn, né? Da sua rede pessoal com Ike Batista, Sérgio Cabral. As redes também, para ela, tem que ser quer dizer, como mostra as redes globais de produção, ela tem que ser as redes entre as firmas. Então, não só entre indivíduos, mas firmas. Né? Nesse caso, foram indivíduos que respondem pelas firmas, ou seja, também está conectado. Então, acredito que isso foram algumas das dificuldades, né? Porque realmente para fechar, sobre a questão do global e local, né? Nos artigos qualitativos dela, ela mostra essa parte do local, né? O mundo da vida local, né? Como ela chama, né? Porque como a globalização é particularizada, como esse tipo de investimento chega, é apreciado e é diferenciado por cada sociedade, né? Por cada país, quais escolhas vão ser feitas por cada um desses países, né? Em acatar ou não, vamos dar um exemplo clássico, um exemplo empírico aqui para quem estiver nos ouvindo, né? Você vai aceitar a privatização ou não, ou um influxo de capital estrangeiro por uma empresa que tem uma reputação, tem uma construção de nacionalidade do seu país? Isso não é óbvio, isso varia de cada cultura. Tem países que vão ter mais facilidade, né, com receber investimentos e acatar investimentos. Outros vão resistir, por outros motivos também, né, porque eles têm impactos ambientais. Né. No caso que eu discuto, eles foram bem-vindos, né, porque até como você mostra, Rafael, a tua dissertação tem essa aura positiva do investimento automobilístico, né? Esse fascínio do carro, como mostra o referencial das redes globais de produção e das cadeias globais de valor, né? É um tipo de indústria que os governos têm um olho, né? Sabe que podem internalizar, dadas certas condições, as cadeias, né? A produção. Não é igual outras cadeias e redes que a gente não liga se é importado ou nacional, essa procedência, né, do investimento. Então, esses foram alguns dos desafios. É legal te ouvir falar também do leste europeu. O trabalho da Nina Bandelli tem muito esse olhar para lá, né, como você falou, dos investimentos para a aquisição de
de empresas e de fábricas dos antigos países socialistas e tal, né? Eu lembrei, quando você falava, eu lembrei que uma empresa romena, Dacia, né? Ela foi adquirida pela Renault, né? Que é uma das empresas da Aliança. Inclusive, dizem que alguns dos veículos da Renault são da plataforma da Dacia, né? Se eu não me engano, o Sandero, por exemplo, é dentro desse modelo. Tá bem interessante. A gente não teve uma indústria automotiva autóctone, né, nacional. Tinha no Troller, Gurgel, né, tal. Então não teria como realmente ter uma aplicação dessa leitura da Bandelli, né, estritamente de acordo com o que ela está pensando, para entender os investimentos diretos estrangeiros no Brasil, né? Então, não são para aquisições necessariamente. Em alguns casos são, o caso da Troller, comprada depois pela Ford e tal, mas em geral são investimentos assim para explorar um grande território, um grande mercado, né? Com construção de plantas devidamente estudadas a serem implantadas para atender um determinado público, né? Um determinado perfil de consumidor. Fala um pouco sobre as motivações que te levaram a optar pela aliança, né? Sobretudo a planta da Nissan e especificamente o caso de Resende, né? Por que a Nissan e por que Resende? Beleza, essa é uma história curiosa de contar aqui, né? Eu preciso voltar para 2018, nessa formação que eu estava tendo na sociologia econômica ainda na graduação, né? E na elaboração dos pré-projetos de pesquisa, né, com o professor Rodrigo. Inicialmente, eu queria fazer não um estudo de um caso só, mas de alguns casos, porque eu queria comparar a vinda de mais de uma montadora ao mesmo tempo, né? Então, tendo o Polo já em 2018, ele já estava amadurecido, já é a condição atual dele, né, com as empresas que o professor listou, né, mas recuperando aqui para o ouvinte, Volkswagen, MAN Latinoamérica, produz ônibus e caminhões, já cheguei em 96 em Resende, 2001, o grupo PSA, agora Stellantis, né, que faz os carros da Peugeot Citroën, 2014 a Nissan, 2016 a Jaguar Land Rover. Isso só dos veículos de passeio, né? Eu estava mais preocupado com eles. A Hyundai a gente inclui agora, né? Mas por outra perspectiva. Então eu queria comparar, Rafael, de início, ou seja, ver no que diferiam os fatores em cada caso e qual pesava, qual era o que tinha de particular em cada caso, né? Mas eu já tinha essa inquietação, eu não tinha literatura ainda que eu ia usar, eu não tinha Bandelli ainda no caso, eu tinha redes globais de produção, mas eu estava ainda amadurecendo como eu iria utilizar o arcabouço teórico, né? Mas eu tinha mais a vontade de fazer um estudo de comparativo de vários casos, não só de um caso. Porque eles variam do período histórico, né, no qual cada investimento chegou, ou seja, o contexto macroeconômico ou econômico local é diferente, a política, os agentes que estão tocando a política local, regional, federal são diferentes, as instituições em vigor, basicamente a legislação que eu estou falando aqui, né, são diferentes, né, eram diferentes. Então eu queria estudar comparativamente o que a gente podia aprender com a vinda dessas empresas. Mas, como o mestrado é muito curto, o professor Rodrigo, meu orientador, me deu um puxão de orelha, é muito bem dado. Com razão, ele cortou e falou: não, vamos escolher uma delas, Lucas. Então, pega a Nissan, cara, que é mais nova, né? E talvez te interesse mais porque não é um segmento de nicho, né? A gente está muito preocupado no núcleo DTA, no Brain, né? Por uma discussão que envolva uma boa parcela do PIB, né? O professor Rodrigo sempre enfatiza esse ponto, né? De estudar indústria, de estudar bens de valor agregado, não, assim, não só nos termos, né, nos mercados de nicho, né? Então acho que a Nissan também casou além disso tudo nesse ponto por ser uma competidora que veio para disputar carro popular, gente, veio para disputar com o Gol, com o Palio, entendeu? Com o Nissan March. Então meio que foi por isso. E isso é interessante, Rafael, na dissertação, porque não foi escolhido o caso porque ele era particular, né, como argumento. Eu não sabia o que eu ia encontrar. Eu sabia que o Carlos Gomes, por exemplo, era um personagem importante, peculiar, né?
Mas eu não sabia que a Eike Batista está envolvido na história. Juro para você. Tem pesquisas que são... O que eu quero dizer com isso? São pesquisas que são escolhidas durante o caso. Você já sabe que ele tem peculiaridades, e tem pesquisas que você escolhe casos rotineiros, né? Geralmente os estudos de casos são porque o caso é peculiar, né? O meu caso, eu não escolhi porque ele é peculiar, eu escolhi ele porque ele é genérico, a princípio, né? Em grande parte ele é. Ele tem particularidades como todo caso, né? Mas é por ser uma decisão rotinizada, como eu disse, né? A empresa está careca de saber como investir, como ir para cada país, onde negocia, como aciona o governo. Também guardar particularidades. E aí a escolha foi assim que eu cheguei na Nissan. Não foi por uma predileção pessoal. Foi assim, eu precisava, como fazer uma pesquisa, mas que não é uma pesquisa só minha, né? Tá dialogando com a agenda de núcleos de pesquisa, né? Na época com DTA, mas agora eu integro ela também no Brain. Faz parte agora do hall de pesquisas do Brain. De mapear um pouco todas as facetas que a indústria nos oferece de estudar, né? Tanto da sociologia, um ponto mais geral, discutindo trabalho, renda, desenvolvimento, e uma faceta dessas é a decisão de investimento, que foi o que eu escolhi, quanto estudar as empresas pelas empresas, né, para a gente entender como elas se organizam e tal, né? Acho que essas duas facetas são importantes. Então foi assim que eu cheguei na Nissan, não foi por nenhuma predileção, não, foi acontecendo, e acho que eu dei sorte que consegui tirar algo interessante, né? Porque confesso que eu não combinei as hipóteses com a conclusão, não imaginava. Você participou do exame de qualificação, né, em julho do ano passado, e viu que a parte teórica não tinha parte empírica, né? Até aquele ponto eu não tinha elaborado. E acho que eu tive a felicidade de conseguir contar uma história legal, sabe? Que dá pra. E por ser rotineira, por ser padrão, eu acho que ela atende esse meu anseio inicial, que era fazer algo que não fosse particular, de fato, né? Que tipo, pudesse dialogar e nos ajudar a pensar decisões de investimento de modo geral. Claro que eu não posso generalizar, né? Um caso, uma empresa, tem as fontes de variação, limitam os achados. Mas eu acho que ele permite, sim, você hipotetizar ou dizer como funcionam as decisões de investimento. Eu acho que eu aprendi bastante, né, sobre o que é uma decisão de investimento padrão. Eu vi como a Nissan fez esse procedimento, mas eu acredito que ele é comum, né? As fontes que eu entrevistei, as fontes que eu li, né, me ajudaram a retraçar como é que é esse processo decisório, que é compartilhado pelas firmas, né? Acho que é isso. Fala então um pouco assim, sobre as evidências que a tua dissertação traz. Você fala do Ike, eu vi que você também menciona bastante o caso do Porto do Açu, né? Houve uma expectativa da Nissan ser construída. Então tem um conjunto aí, tem uns bastidores, né? E um conjunto de atores e personagens que vão aparecendo, porque quando a gente fala de decisão de investimento, parece que a firma decide, né? Mas não é exatamente ou apenas isso que você está dizendo, né? É uma decisão de investimento também muito condicionada por esse entorno, né? Por as articulações de redes sociopolíticas que vão ajudando a moldar esse investimento, a definir, né? Então, é um processo muito mais complexo do que um cálculo racional do agente econômico, onde a terra é mais barata, vamos para lá, né? Não que isso não seja verdade, né? Mas há outros fatores que a gente vem no grupo nosso, né? No nosso coletivo, nosso grupo de pesquisa, procurando um pouco descrever, né? Senão deixa de ser um trabalho de sociologia, vira um trabalho de economia, né? Ou seja, a ação racional com relação a fins, a empresa calculou onde é melhor e vai para lá, né? Tem um conjunto de instituições, de atores e de instâncias que vão interferindo, facilitando, dificultando e orientando a forma como esses investimentos vão acontecendo. Apresenta um pouco desse mapeamento que você levantou na dissertação e as evidências que indicam, de fato, que a coisa procedeu desse jeito, por favor. Tá, vou tentar falar um pouquinho, mas não sei quanto mais a gente conversa aí, mas vou falar. Isso também me remeteu rapidinho, Rafael, um parênteses, né, sobre o trabalho da Marie-France Garcia-Papé, né, porque tem essa construção do mercado, né. Eu não estou discutindo a construção do mercado, mas como é que é algo que você, quando vê o resultado pronto,
você pela nossa socialização acaba levando a acreditar que, né, como você falou, foi uma decisão óbvia, né? Mas na verdade não, ela foi construída, né? Assim como o mercado de morangos que ela descreve foi construído, essa decisão foi construída social e politicamente, né? As evidências que eu posso contar acho que corroboram para essa hipótese, né? Então, eu acho melhor começar contando do ponto de vista do contexto, né? Eu faço isso na conclusão. Se você olha para o contexto econômico, especificamente, né? Poderia ser um não problema, ou uma não pesquisa, a minha pesquisa, né? O que eu quero dizer com isso? Olha, que mistério há quando uma empresa automotiva vai para um lugar que já tem outras empresas lá, sabe? Num país que já crescia, tava, enfim, as outras firmas do setor estavam investindo, tinha todo um panorama, né, um contexto comum compartilhado, na qual a Nissan era só mais uma delas no efeito manada ali, né? Uma nova a última leva, na verdade, né, de investimentos que nós testemunhamos, que foi até 2014, 16, né? Ela faz parte desse rol. E aí, se você parar aí, você cobre boa parte da história, sabe? É verdade. Resende tem todos os benefícios, né? Tem suas virtudes, como você falou, o preço da terra, o preço do trabalho, tem infraestrutura, tem logística. Tudo isso importa e entrou, né, no processo decisório, né? Abrindo as evidências, e aí, quando você tenta reconstituir como é que, sabe? Especialmente como eu tentei acessar quem participou das negociações, né? E às vezes muitas das pistas não estavam nem com quem participou, sabe? São pequenas notas de jornal, pequenas declarações que os executivos dão, né? Ajudam a mostrar que tinha mais coisa ali, né? Para começo de conversa, apesar de parecer óbvia a ida para Resende, seria mais óbvio, como uma fonte nossa revelou, se ela tivesse ido para São José dos Pinhais, né? Ou para uma cidade paranaense, porque, tendo em vista que a Nissan é parceira da Renault, ela aí seria, assim, de fato, uma decisão super econômica, super racional, né, vamos dizer assim, ela ficaria próxima da sua parceira de aliança. E não é só porque a gente compartilha capital, sabe, acionário, ações uma das outras. Não, porque isso tem implicações práticas para o dia a dia das fábricas, né? Elas compartilham autopeças, compartilham fornecedores, compartilham módulos, né, de construção, os motores, por exemplo. Então, recontando como é que foi o processo de decisão, eu cheguei nesses pontos. Eu destacaria, Rafael, assim, a primeira coisa foi que a empresa teve que decidir, a subsidiária brasileira, né, teve que mostrar os seus planos entre ter uma nova fábrica ou expandir a linha da Renault já existente. Quando ela decide por uma nova fábrica, isso é final de 2009 para início de 2010, provavelmente foi ali que a empresa começa a decidir, né, negociar. E você teve comigo na entrevista com uma das fontes e lembra bem do que ela contava, né? A empresa começa nesse ponto, ela lança a mão como é que é o nome? Consultorias, né? Empresas consultoras especializadas no setor e no Brasil, que fazem levantamentos quantitativos e qualitativos e fornecem para a empresa localidades potenciais. Claro que elas ouvem da empresa parâmetros mínimos, né, que tem que ter, e são econômicos, geográficos, né, infraestruturais, mas a partir daí a empresa avaliou alguns estados, né, pelo menos 4, como eu apontei, e incontáveis cidades dentro desses estados. No Rio de Janeiro, foi o que eu mais foquei, né, foram para mais de 15 cidades. A questão do Ike Batista, por exemplo, é difícil dizer o quanto ela pesou, né? Eu não posso voltar no tempo e participar, né? De novo do board decisório, é que por ser o Ike Batista chamou mais atenção. Talvez ela não tenha sido nem desde o início a opção mais do Porto do Açu, né? Para quem está nos ouvindo, né? A Nissan negociou de instalar a fábrica que hoje está em Resende no Super Porto do Açu, que fica no norte fluminense, né? São João da Barra, empreendimento que as empresas do Grupo X, né, IBX do Ike Batista, na época estavam bombando, estava fazendo um super porto integrado para ter indústria e facilitar a geografia, né, já está ali, você escoa a produção. Mas eu não acho, nem como mostra a pesquisa, que foi o mais importante. É que ele foi o mais midiático, entendeu? Então chama mais atenção. Então você não vai ver nem no jornal local os empresários locais que você trabalha na sua dissertação, né? Negociando, não aparece. O Ike Batista, como chamava muito os holofotes, e lançava mão disso, inclusive, que era o modus operandi dele, né?
chamou muita atenção. O que eu consegui apurar, para resumir muito, Rafael, é que descontar todos esses fatores mínimos que tem que ter, né? Resende foi escolhido, né? As evidências que eu trago é que porque tinham afinidades a nível do corpo decisório da empresa, especialmente no CEO dela, né, o Carlos Ghosn, que está refugiado agora no Líbano, de origem brasileira, né, brasileiro de nascença. Ele tinha preferência pelo Rio de Janeiro muito evidente. Não só ele, mas também o corpo decisório executivos da firma, que apesar da Nissan ser japonesa, quem tocava o barco, de novo é importante prestar atenção na aliança, eram os franceses da Renault, né? Então, na história eu conto, né? Christian Meunier e vários outros executivos franceses tinham uma afinidade com o Rio de Janeiro muito grande. Some-se a isso o mau relacionamento que eles tinham, a nível de novo da firma, né, com o governo do Paraná, desde a época da Renault, que instala sua fábrica em 2002, né? Ele não conseguiu nutrir um bom relacionamento lá e provavelmente isso impactou nas ofertas de incentivos diferenciais que complementam a história, né? Resende também não foi a primeira a ser escolhida, pelo que eu consegui apurar, né? Ela foi mais uma das cidades. Outras cidades tinham terrenos ainda melhores, como Porto Real, uma fonte nos revelou, né? Mas como são os percalços da vida, né? E de novo, a particularização do global, né? Assim como às vezes uma sociedade no leste europeu pode escolher não querer privatizar uma empresa que é a campeã nacional, você vai ter aqui no Sul Fluminense um proprietário que vai falar, tá, mas eu não quero vender meu terreno. E daí que é para a Nissan? Que eu vou ganhar uma grana boa, uma grande montadora, entendeu? Não quis. Então, todos esses fatores foram se somando, né? Eu destaco mais ainda, como eu já tinha falado, as alianças entre os governos, né, a nível, como é que a competitividade da Nissan para ela ajudar ela ter vindo para o Brasil foi construído com alianças políticas entre governos, Estados-nação, né, o Brasil, o Mercosul com o México. Eu também destaco as instituições a nível nacional, especialmente a Confederação de 88, sabe? A gente não pode, é incontornável isso, né? A literatura que eu cito, porque ela bota as regras do jogo, né? E como é que cada estado, como é que o governo federal deixa de arbitrar um pouco, né, a disputa a nível nacional, de coordenar a industrialização nacional em favor dos estados e municípios disputarem a guerra fiscal, né, entre cada um com seus instrumentos. Os governos dos estados têm muito mais recursos, né, e impostos que eles podem, enfim, aguentar. E como essas alianças também são importantes a nível do governo com os municípios, né? Eu acho que essa boa relação do governo Sérgio Cabral Filho na época com o Sul Fluminense e o governo de Resende em particular foi mais rápido que os outros, né? Produziram ao fim e ao cabo que a decisão fosse por Resende, né? E mesmo em Resende eu mostro isso, né? Provavelmente a nível da prefeitura local mudou em última hora a decisão da firma, que ela queria um terreno específico, só que aquela localização ia ter impactos urbanísticos negativos na população num bairro local, e ela foi realocada para um terreno que hoje é ali na Via Dutra, né, muito próximo aos outros polos, né, próximo a Peugeot, a Citroën e a Volkswagen. Então, é muita coisa para contar, acho que eu consegui, espero ter conseguido dar um panorama ainda de algumas das evidências que eu trouxe na pesquisa. Excelente. Só para também não tomar muito tempo a gente depois caminhar para o encerramento, fala um pouco sobre agora uma agenda de desinvestimento que começa a surgir depois especificamente a partir da saída da Ford, fechamento da própria fábrica da Mercedes, outras ameaças aí no ar de fechamento de plantas, que de repente a gente vai... Na verdade, a Ford nem foi a primeira, né? Acho que a Audi já tinha fechado e tal, a gente teve outros casos antes, bem, né, por outros fatores, mas o caso da Ford ele é um case paradigmático aí para os estudos sobre indústria automotiva nos próximos anos, né? Tentando entender por que ela fechou as fábricas, o que ela decidiu fazer enquanto estratégia corporativa. E a gente tem a Mercedes que, né, fez uma opção por conta do baixo volume de vendas, talvez, dos seus veículos premium, né? Mas acho que isso abre um flanco aí para a gente completar
a sociologia dos investimentos, né, da decisão de investimentos, para uma sociologia da decisão dos desinvestimentos. O que você tem a falar sobre isso, Lucas? Bom, muito bom. Eu estou começando a pensar nisso, Rafael, né? Agora vai sair um textinho pro blog do Brain, né? Já estou começando a elaborar algumas ideias, quem sabe a gente não matura num artigo, né? Eu acho que a minha pesquisa, como eu disse, né, apesar de estudar um caso de uma empresa, né, ele foi um caso geral. Então, como eu disse, eu acho que eu aprendi uma coisa ou duas sobre como as empresas investem. E você pode parar e pensar, mas é totalmente diferente desinvestir. Tem diferenças, mas eu acho que tem similaridades porque se você entende como entra, entende como sai, sabe? Então, entendendo o perfil dos agentes, como eles se relacionam, né? Para focar mais a nível dos principais agentes que eu trato, né, que são empresas, né, corporações transnacionais e estados-nação, eu acho que dá para entender a minha aposta para explicar o desinvestimento vai na linha do que eu trabalhei na dissertação, na medida em que você vai ver no texto aí agora, né, mas a gente está vendo no noticiário, todo dia a gente liga a TV, lê na internet, e sempre são ressaltados os fatores econômicos. E, de novo, a mesma argumentação que eu faço para a dissertação. É verdade. Só que eles também não caem do céu, sabe? Eles são frutos de escolhas e de trajetórias, e dependem das trajetórias que se traçam, se travam, né? Então, eu acho que é o seguinte, os estados-nação conseguem internalizar a produção de veículos quando eles estão num crescimento econômico, eles estão apresentando um crescimento econômico vistoso, né? E tem um mercado potencial no qual as empresas veem que vale a pena abrir uma fábrica lá. Geralmente as fábricas optam pelos mercados maiores em cada subcontinente, sub-região, né? Para abastecer o máximo do mercado interno do principal país que ela vai investir e de quebra aproveita para distribuir essa produção para outros países. Então, por exemplo, na América do Sul você vem para o Brasil ou para a Argentina, né? São os primeiros polos aqui, né? Mas isso também não, de novo, isso foi construído. Usar essa barganha, esse ativo do mercado, né, foi algo ativamente construído na nossa trajetória, dos anos 50 para cá, porque sabe que é um tipo de investimento que vai trazer consigo. Você pode lançar mão de um protecionismo, né, nesses termos de protecionismo, para conseguir internalizar 100 mil empregos. A gente está falando de 100 mil empregos que estão ganhando uma faixa salarial que. Tudo bem, professor João Dulce, você tem discutido isso, tá? Estão diminuindo os empregos, enfim, já não participa do PIB como antes, é verdade. Não é a indústria de massa, é a indústria agora enxuta, né? Mas ainda assim são 100 mil empregos e é um tipo de emprego diferente, né? Então, os governos, olhando essa situação, sabendo que eles estão numa condição de crescimento econômico, conseguem fazer valer disso uma catapulta, né? Quer vender carro aqui? Vai ter que produzir aqui, entendeu? Então, para evitar esse desgaste com os países e não ser sobretaxado como importação, as empresas, nessas circunstâncias de crescimento econômico com o Estado que toma esse papel, colocam a sua produção no Brasil, entendeu? E foi isso que a gente viu até 2014, 2016, né? Mesmo os veículos de nicho, né, que poderiam continuar sendo importados porque as classes mais abastadas, né, você pagar o nacional ou o importado caro, vai ser caro do mesmo jeito. Então, mas isso é mais importante ainda para os veículos de procedência nacional, né? Populares. Então, eu acho que tem que prestar atenção no perfil desses agentes que está em jogo, né? E de como eles, nessa situação específica do investimento, quando está numa onda de investimento, de atração de investimento, essa balança pende aos Estados-nação que queiram usar essa vantagem a favor de um projeto de desenvolvimento nacional, que seja. Mas em momentos de decréscimo, de decaída da economia, como é o da pandemia, ou antes da pandemia, como eu quero argumentar, né, isso vem de antes da pandemia, talvez, né, essa balança do poder se perde, porque você tem uma capacidade ociosa muito grande. E aí entram as diferenças dos estados com as corporações, né, que é o que o referencial das redes globais de produção chama de territorialidade descontínua, né? O Estado-nação ele está preso no seu território, né, na sua fronteira. Mas a empresa não, ela pode sair, é como se fosse uma pessoa, né? E, na verdade, tem muito mais força do que uma pessoa. Uma pessoa tem dificuldade de migrar, de viajar para outro país. Uma empresa desse porte, acabou, fecha as portas e vai embora, entendeu? Então, acho, Rafael, que insight tem que ir para esse nível aí, cara.
Pensar assim que essas condições estão aí, mas elas também não são dadas, sabe? E que se os rumos que a gente tivesse tomado historicamente com a nossa industrialização e mais recentemente com o trato da pandemia, faria com que o desinvestimento acontecesse de forma diferente. Ou seja, é o preço do dólar, os semicondutores estão caros, a rede global, as cadeias estão se rearticulando. Verdade. Mas se o Brasil não tivesse sofrendo tanto, sabe? Enfim, eu acho que o desinvestimento estaria acontecendo em outra chave. Então, com isso eu quero dizer, ou seja, a mesma coisa que eu argumento para o investimento da Nissan, né, que o enraizamento sociopolítico importa. Acho que é isso. Tá, legal, muito bom. Você quer falar mais alguma coisa assim, em termos de projeção para o doutorado? Você já está imaginando como você vai estruturar a sua pesquisa? O que, que você vai pesquisar? Vai continuar estudando o setor automotivo? Vai continuar estudando o sul fluminense? O que, que você está planejando ainda? Claro, a cidade está começando, tem muito tempo para mudar, mas hoje o que você tem em mente aí fazer, Lucas? Beleza. Os pré-projetos que eu apresentei ano passado, né, tanto para a UF até, né, namorei com a UF, com a FRJ, vamos dizer aí, eles estavam, Rafael, numa chave assim de mudar a escala analítica do local do Fluminense, mas continuar para discutir a indústria, né? Transmutar um pouco, mas ainda manter esse referencial teórico numa outra escala e com uma outra abordagem metodológica, né? Eu queria discutir, talvez um pouco no veio da Bandelli, né, como é que os investimentos estrangeiros diretos vêm para a América Latina, né? Porque tem estudos sobre o leste europeu, né? Mas a literatura que tem para a América Latina ela é feita por economistas e ela está pesando fatores caros aos economistas, né? Taxa de juros, sei lá, os indicadores clássicos que eles estão preocupados e teorizando sobre, né? E eu queria tentar adaptar o referencial dela, aí seria até mais fácil, como você perguntou da adaptação, né? Nesse caso, porque eu teria como seguir o roteiro metodológico dela, os dados, né? Eu teria que buscar, mas para enfatizar o quanto esses fluxos de investimentos que vêm de fora da América Latina para a América Latina são moldados pela sociedade, né, pela política, pela cultura. Com isso, fazendo meu projeto inicial era a partir disso, né, desdobrar essa primeira etapa quantitativa, né, olhar o fenômeno do ponto de vista geral, sem especificar os IEDs automotivos, derivar essa discussão para discutir os investimentos automotivos, de novo, a nível de escala nacional, mas comparativa, né? Como o doutorado a gente tem mais tempo para pesquisar, e já está mais maduro, teoricamente, né? Metodologicamente, eu tinha um projeto, né? O meu pré-projeto foi a nível de Brasil e México, né? Que são as principais potências da América Latina, né? América do Sul, Brasil, e América do Norte e Central, México, né? Como que são países que tomaram, de novo, né, trajetórias muito diferentes e atuam de forma diferente, né? Isso impacta o preço do carro, né, o custo dele e o perfil, né? De novo, até um pouco de variedade de capitalismo, né? Como o México está com como é que é como é que chama? Uma qualidade exportadora, né? Consegue ser um perfil de produção industrial que exporta, né? E o A Brasil plataforma de exportação México, né? isso. E o Brasil, pelo contrário, por N motivos, é voltado para o mercado interno, né? Então, estaria mais ou menos nessa chave, manter a automobilística, manter a discussão de fatores sociais, políticos e culturais da ação econômica, da vida econômica, né? Levando a sério, claro, sempre os fatores econômicos. E a indústria automotiva é um prato cheio para discutir isso, né? Porque continua realizando investimentos, continua tendo todos esses pormenores. Agora, para revelar aí, eu nem contei isso para o Rodrigo, meu orientador, agora, mas vou contar ao vivo, mas e também contando para você, né? Como esse ano eu estou agora, entrando agora, as aulas vão começar agora, estou nesse período de começar as aulas e eu vou deixar de stand-by um pouquinho o projeto, né? De repensar também o pré-projeto, a viabilidade e tal, como é que vai ser as condições de estudo nos próximos anos. Confesso que eu estou um pouco balançado, Rafael, eu terminei de ler um livro de antropologia econômica que discute o decrescimento da economia, né, que é um movimento, né, os antropólogos de economia demandam, até com uma leitura indigenista, né,
Acho que tipo, capitalismo, o crescimento econômico não tem como acontecer nesse nível que a gente está fadado à destruição. Isso é empiricamente demonstrado, isso não é só uma cosmologia, nem nada. E eu estou muito interessado em ver investimentos de grande impacto ambiental destrutivo, né? Então, confesso aí que eu vou pensar agora, acho que a aposta segura é continuar com a automotiva GE, que eu gosto de discutir. Eu particularmente adoro carro também, mas do ponto de vista da preocupação social e ambiental futura, eu tô, quem sabe, namorando agora setor extrativo, né? Aí fica aí já contando novidade para você e para o Rodrigo. Aí eu não sei como é que vai ser. Mas vamos ver. Depende de. Porque eu teria que reescrever um outro projeto, né? Não trabalhando também. Começar a ler uma outra literatura. Pesar aí os custo-benefício racionalizado aí. O custo econômico da decisão de investir em cada projeto. É isso. O bom é ter ideias, né, e opções. O problema é quando a gente não tem muita ideia do que fazer. Não é o caso, né, Lucas? Acho que Cara, o problema é que eu tenho ideia de mais e pouco tempo e produtividade. Aí não, até pouco você tem ainda. Agora é muito tempo aí, doutorado dá para fazer, dá para errar um pouquinho ainda. No mestrado é que o tiro é curto. Queria te agradecer, cara. Acho que foi ótima conversa. A gente conversou aí mais ou menos 1 hora. E teria uma série de outras perguntas, mas também para não ficar muito cansativo para quem vai assistir e nem para você, acho que a gente conseguiu dar um panorama geral da dissertação e eu convido as pessoas a lerem a dissertação do Lucas. Aliás, perguntar também, a gente pode, a ideia é nossa disponibilizar também artigos, algumas coisas recentes no Brain. E se você concordar, a gente disponibiliza lá também a tua dissertação, assim como o texto que você está escrevendo para o nosso blog, né? claro, claro. É um Falta conjunto. só eu colocar a versão final, não mandei ainda para o próprio Tá programa, bom. mas só terminando de ver isso que você falou, correção ortográfica e tal, detalhezinhos assim que, como Tá, ficou muito grande, acabaram passando, eu tinha que entregar para a banca. Mas eu vou botar no meu ResearchGate e a gente bota lá. ótimo. Qualquer coisa fica à vontade, pelo contrário, é um prazer. É difícil as pessoas lerem, né? Então, geralmente tem a piada de que quem lê a tua dissertação é só você e sua banca, né? O pessoal só lê os agradecimentos. Então, tá sendo muito bacana discutir a dissertação aqui contigo, Rafael, porque, né, tira a chatice de ler horas e horas de páginas a fio. Então, acho que falado é bem mais legal de comunicar. Valeu. Muito É legal. importante mostrar que a dissertação ela não se encerra com a defesa, né? Principalmente a boa dissertação, como é o caso da tua. Então, ela vai se desdobrar em artigos, em capítulos, em outros trabalhos. E principalmente vai, dentro de uma perspectiva de trabalho coletivo, vai servir de inspiração para outras pessoas. Então, o nosso compromisso aqui no Brain é produzir conteúdo, funcionar como uma base técnico-científica. Então, toda a produção acadêmica é produzida por nós, por pessoas ligadas ao nosso grupo, a gente pretende disponibilizar, claro, relacionados ao tema do setor automotivo, né, que é o nosso tema principal aqui, mas a gente pretende disponibilizar para que outras pessoas leiam e tal. Tu também está, em breve, publicando um texto no nosso blog e um podcast, não é isso? Com o Léo. Então tá bom, vou encerrar aqui. Calma aí. Eu vou voltar para não fiz o agradecimento. Então eu queria agradecer, Lucas, pela oportunidade de te ouvir. Aprendi bastante mais uma vez contigo e convidar a todos a assistirem esse vídeo e conferirem o material de pesquisa do Lucas, tá bom? Obrigado. Nós do Brain estamos aí imensamente agradecidos pela tua disponibilidade e pela tua colaboração também com o nosso projeto. Valeu, Lucas. Eu que agradeço, Rafael. Foi um prazer mesmo aí. E obrigado a quem ouviu até aqui. Foi um barato conversar. Sigam a gente aí, vai estar os links aí na descrição. Tem que falar, Rafael. Só seguir a gente aí nas plataformas e vamos em frente. Isso, eu vou pedir exatamente aí para vocês. Depois a gente disponibiliza no final
dessa apresentação o link do Brain. E, por favor, sigam a nossa página, né? Tem muito conteúdo sendo disponibilizado. Nós também temos um canal que vocês vão poder ver aí no final da apresentação, um canal no YouTube, assim como um canal no podcast, tá bom? Obrigado a todos.